Não somos os melhores, mas fazemos o melhor para você. O Rota 66 segue sua aventura na série de Romanos, hoje vendo o capítulo 3. O professor Luiz Saião vai expor a real condição humana. Ninguém é melhor do que ninguém e nem pior do que os outros. É tudo farinha do mesmo saco. Esse é o tema da nossa aula. A nossa viagem agora vai explorar o interior do homem. Você sabia que o voo até a Lua não é tão longo, mas as maiores distâncias que devemos percorrer estão dentro de nós mesmos? A vida que não é examinada não é digna de ser vivida. Se você tem coragem, venha comigo. Quando lemos o terceiro capítulo do livro de Romanos, vamos encontrar agora o apóstolo Paulo falando sobre a conclusão dos 2 primeiros capítulos. Afinal de contas, os gentios pagãos estão condenados diante de Deus e o judeu religioso está na mesma situação. E Paulo então começa a tentar esclarecer um pouco do final do capítulo 2, dizendo, escuta, será que então, como o judeu religioso está longe de Deus, será que podemos jogar tudo fora no que se diz respeito à relação de Deus com Israel e no Antigo Testamento? Paulo diz, não. Qual é a vantagem então do judeu? Diz o versículo 2, muito em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. E o que importa se alguns forem infiéis? A infidelidade deles pode anular a fidelidade de Deus? De modo nenhum, na verdade, somente Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso, todo homem é fraco. Deus não muda a sua própria palavra por causa da fraqueza humana. Paulo ainda começa a tentar mostrar, está rebatendo aqui argumentos estranhos que foram levantados contra as suas palavras, de alguns que tentaram dizer, escuta, já que a nossa injustiça ressalta ainda cada vez de modo mais claro a justiça de Deus, será que Deus não é injusto por aplicar a sua ira? É claro que não, se fosse assim, como é que Deus ia julgar o mundo? E alguém poderia fazer a seguinte alegação, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando a sua glória, porque sou condenado como pecador? Como alguns, de maneira absurda, dizem, vamos fazer o mal para que nos venha o bem. Paulo diz, olha, nesse processo de condenação, algumas pessoas usam de argumentos incorretos, de raciocínios absolutamente incoerentes, tentando dizer, olha, se eu, praticando injustiça, me torno uma pessoa que permite que Deus seja glorificado ao usar a sua justiça, será que não estou ajudando a Deus? Será que não devo fazer o mal para receber o bem? De modo nenhum, diz o apóstolo. E então ele começa a responder à pergunta, afinal de contas, quem é que está numa posição de vantagem? Quem é melhor? É o povo ou é o político? Quem é melhor? É o jogador ou é o torcedor? Quem é melhor? É o clero ou é o membro comum da igreja? Quem está numa situação de vantagem? Quem pode ser considerado o bode expiatório, o problema da humanidade? Em quem vamos colocar a culpa? Quem é melhor, o judeu ou o gentil? Então Paulo diz, será que em posição de vantagem? O texto da NVI nos mostra com clareza, não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. E aqui a radiografia do ser humano perante Deus, no que diz respeito à sua justiça, é apresentada em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, dizendo, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue.
Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz.